Em um império à beira do caos, um golpe cruel toma o trono e muda o destino de Dunwall e Karnaca. Quando você assumiu o trono, bruxa, você roubou tudo de mim. Mas você não me conhecia. Entre sombras e poderes sobrenaturais concedidos pelo enigmático Outsider, cada decisão molda o mundo ao seu redor. Você pode ser um fantasma invisível ou uma força letal de vingança. Mais do que um jogo stealth, Dishonored 2 é uma experiência sobre escolha, consequência e poder. Mas vingança é sempre o caminho? Você nunca pensou que eu iria revidar. Você nunca me viu como uma ameaça. Você não me conhece, mas você vai. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Robson, sejam muito bem-vindos ao canal O Game da Vez, e o game da vez é o Dishonored 2. Dishonored 2 é uma sequência direta do primeiro game. Ele se passa 15 anos dos acontecimentos do primeiro jogo, e a Emily, que lá era uma criança de 10 anos, nesse game ela já está com 25 anos. Se você escolher iniciar o jogo pelo tutorial, você já começa jogando com a Emily, mas assim que termina o tutorial, você tem a opção de escolher entre jogar com a Emily, continuar com ela, ou de jogar com o Corvo, que foi o protagonista do primeiro jogo, lembrando que lá você só podia jogar com ele mesmo. Todo o enredo do jogo parte de um golpe que tira a Emily do trono e coloca Delilah, que se apresenta como a verdadeira herdeira do trono, né, como sendo irmã da mãe de Emily. E para aplicar esse golpe, a Delilah conta com alguns personagens importantes, né, algumas figuras que nós vamos perseguir durante o jogo, né. Nós temos a missão de incapacitá-los ou até mesmo matá-los. Tudo isso enquanto a gente vai descobrindo melhor a história, vai evoluindo o nosso personagem e tudo mais. Basicamente, o enredo desse jogo, assim como foi no primeiro, gira em torno de se vingar e recuperar o trono. Aliás, não é só no enredo que o game traz elementos do primeiro jogo. A gameplay também traz alguns aspectos que tinham no primeiro game. E já falando nisso, com 2 personagens jogáveis, existem várias possibilidades de abordagens de gameplay. Você pode passar pelo cenário sem ser visto pelos inimigos, dá pra incapacitar os inimigos, mas sem matar ninguém. Dá pra você passar ainda no stealth, mas matando todos os inimigos. E também dá pra transformar o jogo completamente como se fosse um jogo de ação. Aí também entre a primeira e a segunda fase você pode escolher em jogar com os poderes ou sem eles. E aí, dependendo da abordagem de gameplay que você assumir, o jogo ele fica com pouco ou com muito caos. Com pouco caos, o jogo em tese ficaria mais fácil, e com muito caos, em tese, o jogo ficaria mais difícil. O mais interessante é que, dependendo da quantidade de caos, alguns ambientes do jogo mudam, algumas falas mudam e tudo mais. O jogo até te dá um aviso sobre isso, eu confesso que eu não prestei muita atenção, mas basicamente ele fala que quanto mais você eliminar os inimigos, mais moscas de sangue, mais caos, mais as pessoas teoricamente vão fugir de você, vão chamar os guardas. Mas a dificuldade do jogo nesse quesito, de muito caos, pouco caos, ele muda em tese, como eu falei, porque não funciona muito bem assim. Só para se ter um exemplo, eu zerei o jogo 3 vezes. O jogo oferece 3 perfis de saves, que já é um defeito, mas eu usei cada um dos 3 perfis, sendo que um deles eu joguei com o Corvo e 2 deles eu joguei com a Emily, e um desses 2 com a Emily eu joguei com muito caos e o outro com pouco caos. Na teoria, nesse aviso que o jogo dá, as pessoas vão buscar mais os guardas, vão fazer mais escândalo e tudo mais quando tá com muito caos, assim que eles te veem.
Na teoria é isso, só que eu percebi que no perfil com pouco caos, isso acontece da mesma forma, independente de você ter matado pessoas ou não. E quando alguns personagens te veem, eles vão gritar, eles vão entrar em pânico, vão chamar os guardas. Então, nesse quesito eu não vi muita mudança, exceto num ponto bem específico, que é a mudança dos ambientes. Não são mudanças muito expressivas, mas em alguns ambientes que você passa com muito caos, vai ter mais moscas de sangue, vão ter pessoas mortas, alguns ambientes todos destruídos, tudo mais. Já se você passar com pouco caos, você vai passar pelos mesmos ambientes, mas aí vão ter pessoas conversando, não vai ter nenhuma mosca de sangue, o local vai estar preservado. Isso é muito bacana no jogo. Agora, sobre as moscas de sangue, eu acho que elas vieram para substituir, né, a praga dos ratos lá do primeiro jogo, sendo que nesse jogo a praga dos ratos ela foi meio que resolvida, né? Ainda tem muito rato no jogo, mas eles não te atacam nem nada, exceto numa fase específica que eles te atacam, mas também não são capazes de te matar aparentemente, ou você consegue se livrar deles muito rápido. Mas pelo menos na minha experiência foi só nessa única vez que eles me atacaram, né? Apesar de ter muito rato no jogo, só nesse ponto que eles tentaram me atacar e tudo mais, mas com 2 ou 3 espadadas você consegue eliminá-los. Mas pelo que eu me lembro, lá no primeiro jogo, os ratos, quando eles estão em muita quantidade, eles te matavam quase que instantaneamente, né? Você pisava no lugar que tinha ratos, eles te viam, já era. Já as moscas de sangue, tem alguns lugares que elas estão infestadas de ninhos e tudo mais, tem muita mosca de sangue, ainda mais se você jogar com o caos no máximo, mas elas não te matam. Talvez elas tiram muito sangue, né? Se elas tiverem muita quantidade, elas tiram muito HP e rápido. Se você bobear, elas vão te matar assim. Mas é muito mais fácil se livrar delas do que dos ratos do outro jogo. E isso é meio que decepcionante, porque os ratos no primeiro game, eles ofereciam um desafio bacana, era mais divertido nesse sentido. Inclusive lá no começo do jogo, né, nós estamos atrás de uma doutora que está pesquisando sobre uma possível doença que essas moscas transmitem, né? E aí eu até pensei, nossa, se eu for picado por essas moscas, muitas vezes eu vou ficar doente, vou ter que gerir recursos, buscar uma cura, coisas assim. Mas o jogo não trabalha isso é mais decepcionante ainda, porque era mais um desafio, já que as moscas não matam quase que instantaneamente como os ratos, poderia ter essa questão da doença, né? Mas nem isso eles não trabalharam. Com certeza, na minha opinião, um ponto que poderia ser bem melhor trabalhado. Agora, um ponto super forte no jogo são os poderes, né? Ainda mais tendo 2 personagens jogáveis, várias possibilidades, o jogo ficou muito mais versátil. Isso porque os 2 personagens eles têm poderes diferentes, se eu não me engano apenas um poder que é compartilhado entre os 2, e ainda assim esse poder ele funciona de forma diferente, né? Esse poder é o poder de teleporte, né? O poder mais básico, o primeiro poder que você ganha no jogo, tanto com a Emily quanto com o Corvo. Mas mesmo eles compartilhando esse poder em comum, para ambos esse poder funciona de maneira diferente. O teleporte do Corvo tem um alcance consideravelmente menor, mas ele funciona um pouco melhor do que com a Emily. Por exemplo, se você quiser subir nessas varandinhas que tem essas grades, uma janelinha, é só mirar, o Corvo vai conseguir subir tranquilamente se estiver dentro do alcance, obviamente, porque o jogo ele dá meio que uma compensadinha, ele dá uma roubadinha pro Corvo, ele consegue subir tranquilamente, ainda que ambos os personagens não ultrapassem as grades, né? Eles não atravessam objetos, pelo menos na minha percepção. Já se você tiver com a Emily, apesar dela ter um teleporte com alcance bem maior, pelo menos na minha jogatina eu percebi dessa forma, o teleporte dela é um pouco mais difícil de subir em alguns lugares, porque o teleporte dela, ele funciona meio como se fosse um gancho, né? Ela tem que fazer esse movimento aqui, ela não parte desse ponto para esse em linha reta. O Corvo também não teleporta em linha reta, pelo menos na minha percepção, mas de qualquer forma o teleporte dele é mais direto. Ainda assim, o jogo dá uma roubadinha assim pra ele. Já com a Emily eu não percebi essa roubadinha. Se ela não conseguir passar por cima da grade pra cair dentro da varanda, ela não vai subir, por mais que o alcance dela seja maior. E ainda sobre esse poder, também tem os upgrades que são diferentes entre os 2 personagens. Aí eu lembrei agora que eles têm um outro poder que eles compartilham,
que é a habilidade de enxergar através das paredes, né? Só que nesse poder não tem muito o que falar, isso, é bem básico, e os dois funcionam exatamente da mesma forma, pelo menos na minha percepção, e pelo que eu me lembre, até os upgrades são exatamente iguais. E ainda sobre os poderes, na minha ótica, né, pelo menos na minha experiência, eu senti que o jogo ele tende a ter mais upgrades, mais coisas que favoreçam a você eliminar os inimigos do que simplesmente incapacitar ou passar desapercebido. E isso porque o jogo tem alguns poderes e até alguns perks que você desbloqueia que favorecem totalmente esse lado, essa questão de eliminar os inimigos. Por exemplo, tem um que assim que você elimina, se você conseguir eliminar o inimigo sem ele te ver, o corpo dele vira pó, simplesmente desaparece. Já para incapacitar os inimigos não tem nada nesse sentido. Toda vez que você incapacitar, ou você esconde o corpo, ou você tem que incapacitar o próximo inimigo que veria esse corpo o mais rápido possível. E esse perk específico também tem upgrades que você consegue upar a ponto de você matar inimigo em batalha mesmo, frente a frente, e o corpo dele sumir da mesma forma. Tem um perk que ele vai carregando uma barra, né, uma barra invisível, não aparece nem nada, mas quanto mais inimigos você mata em sequência, isso vai carregando ao ponto que ele entra meio que no estado de frenesi, no estado de fúria, vamos dizer assim, que aí você consegue eliminar o inimigo simplesmente apertando o Y, e essa eliminação é extremamente brutal e é muito legal. Mas, em contrapartida, em relação à incapacitação dos inimigos, né, sem matá-los, não tem nada nesse sentido. Tem até alguma coisa ou outra assim nesse sentido, mas que não favorece tanto assim como no outro caso, né? Por exemplo, a Emily tem um poder que você desbloqueia, que você consegue summonar um clone que chama a atenção dos inimigos, aí você consegue passar mais tranquilamente. Mas mesmo assim, se você upar esse poder, o seu clone ele vai poder atacar os inimigos, então já não favorece tanto assim a passagem por desapercebido, que eu não me lembro, eu acho que eu só usei esse poder pouquíssimas vezes, mais no final do jogo, mas eu acho que dependendo do caso, esses clones podem até matar os inimigos também, então já não favorece tanto a não letalidade assim. Completar o jogo sem matar ninguém ou sem ser detectado é extremamente difícil, mas completamente possível, né? E se você for um pouco mais ousado do que eu, você pode usar o improviso como arma. Apesar da dificuldade, o game oferece diversas maneiras, né, diversas formas para você conseguir passar pelo desafio de não ser detectado. Você consegue usar vários objetos do cenário, consegue desativar algumas máquinas, consegue hackear algumas máquinas, e até mesmo tem algumas formas de você manipular os inimigos, né, para que eles ataquem uns aos outros. E nos personagens únicos, aqueles que eu falei lá no começo do vídeo, você vai ter sempre a possibilidade de eliminá-los de maneira letal ou não letal. E nos 3 perfis que eu joguei, eu tentei não matar nenhum desses personagens únicos, até mesmo a última personagem, né, o boss final. Mas eu tenho até uma crítica para fazer sobre isso, que provavelmente eu tive meu perfil principal bugado nesse sentido, né? Tem um personagem específico que a gente tem que buscar eliminar ou incapacitar, mas ele tem o sósia, né? E uma das missões alternativas é você encontrar e identificar esse cara. Se você conseguir isso, identificá-lo, você pode negociar com ele para ele tomar o lugar do personagem principal, né, que a gente está procurando. Só que nos 2 perfis que eu estava usando, né, que aí eu usava a Emily no caos e o Corvo sem caos. Eu consegui encontrar esse cara normalmente, a gente negociou, eu consegui passar dessa forma. Agora no meu perfil principal, cara, esse sósia não apareceu de jeito nenhum. Eu carreguei save, eu procurei o cara pelo cenário inteiro, ele não apareceu. Então eu só tive uma opção nesse caso, que foi de fato eliminar esse personagem específico. Isso foi extremamente decepcionante. E aliás, eu posso até dizer que esse game ele é repleto de probleminhas assim, tipo vários bugs, saves corrompidos. Eu ainda tive a sorte de, assim que eu comprei o jogo, antes de jogá-lo, eu fui procurar uma análise do Zangado, né? Fui assistir a análise dele, e na análise ele fala que o jogo tem esse problema de saves corrompidos, e aí ele até aconselha a gente ficar salvando o tempo todo.
Então, quando eu fui jogar, eu já tava sabendo e foi assim que eu fui jogando, né? Toda hora eu tava salvando o game. Mas mesmo assim, teve 2 ou 3 vezes que eu tive que voltar em saves anteriores, porque o save atual tinha sido corrompido. Mas fora os saves corrompidos, o jogo tem vários problemas de bugs, né? Tem alguns bugs que são comuns entre os jogos, tipo personagem entrando na parede, personagem não te vendo, mesmo você estando perto, não te escutando e tudo mais. Mas tem uns que atrapalham bastante, por exemplo, acho que 2 ou 3 vezes também tinha um personagem ou outro que oferecia a opção de diálogo, aparecia o botão para você iniciar o diálogo, mas por mais que você apertasse não acontecia nada. Aí você carrega a save, não resolve, você volta, tudo não resolve, tenta mudar o personagem de local, não resolve, aí você acaba perdendo o diálogo. Um outro ponto extremamente positivo nesse jogo é o seu level design, né? Com certeza é um ponto fortíssimo. Na maioria das vezes você tem várias opções para chegar no seu objetivo. Até na última fase eu fiquei meio surpreso, né? Que eu acabei entrando numa portinha assim, escondida, que dava para lugar nenhum. Era só um local com um lago e tudo mais. Mas olhando direito assim no cenário, dava para ver que se eu continuasse por esse caminho, eu pularia boa parte da fase. Claro que fazendo dessa forma, provavelmente eu deixaria algumas coisas para trás, mas tá aí, tem essa possibilidade também. E o jogo todo é assim, tem passagens secretas, dá para você dar volta para chegar no local, dá para você entrar pro local X para chegar no objetivo. Então isso com certeza é um ponto extremamente positivo no game. E o jogo todo é assim, né? Tem vários caminhos alternativos, tem passagens secretas. Às vezes você consegue uma maneira de entrar num prédio que vai ter um atalho por ali que você consegue chegar também no seu objetivo. Então, com certeza o level design é um ponto extremamente positivo nesse jogo. E ainda com destaque na fase do Distrito da Poeira, que lá acontece pra mim a fase mais sensacional de todo o game, mas que poderia sim também ter sido melhor trabalhado. Nessa fase, em um determinado momento, você pega um artefato que você consegue viajar para o passado e para o presente, né? E aí no passado o cenário vai estar de um jeito, vai ter personagem, no presente vai estar diferente, vai ter um buraco onde não tinha no passado. Nossa, essa fase para mim é sensacional. É uma pena, spoiler, depois que você termina essa fase, você nunca mais vê esse artefato. Acho que você não fala direito no jogo, mas acho que você entrega para um dos personagens lá e aí acabou. Nunca mais fala no artefato. Você nunca mais tem esse poder, essa possibilidade de ir pro passado e voltar pro presente. E isso aí foi, poxa, extremamente decepcionante. Eu fiquei mó feliz, poxa, agora o jogo vai ter ainda mais possibilidades e tudo mais. Mas não, é só nessa fase e aí acabou. Dishonored 2 é, na minha experiência, na minha ótica, uma obra-prima, né? Um jogo excelente realmente, mesmo com os defeitos que ele tem. Com certeza é um dos jogos que vale a pena jogar, especialmente se você jogou o primeiro game. Eu nem falei disso, mas o estilo artístico desse game, desde o primeiro eu já achava muito bom, e nesse aqui é realmente algo único. Eu peguei esse jogo numa promoção recente aí da Steam e com certeza valeu cada centavo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, lembrando que o objetivo do canal aqui não é trazer análise de games, e sim contar pra vocês como é que foi a minha experiência zerando determinados games. Se você tá procurando um canal que faz análise de games, eu tenho certeza que tem muitos canais aí no YouTube muito melhores do que eu e conseguem fazer esse trabalho muito melhor do que eu sou capaz de fazer. Então é isso, vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!